E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Engitalk, um podcast criado pelo INEA e colaboração com o CREA. E hoje a gente vai trazer um outro assunto aqui, né? Essa temporada tá cheia de assuntos interessantes, mas esse é um assunto que realmente deixa o pessoal assim, careca, viu? Porque é muito complexo e a gente trouxe, né, dois profissionais aqui para estar abordando esse assunto de uma forma um pouco mais leve, né? Porque realmente é um assunto bem pesado. Já fala hoje de regularização de imóveis, né? E para isso a gente trouxe aqui o Julie Efferson, engenheiro. Perfeito. Seja bem-vindo ao Obrigado. Digitalk. E a gente trouxe também a doutora Ingrid. Seja bem-vinda ao Digitalk, Ingrid. Obrigada pela oportunidade. Eu agradeço a presença de vocês. E olha só, antes da gente começar, eu queria que vocês falassem um pouquinho da carreira de vocês, Julie Efferson. Sou especialista em perícias, tenho uma empresa já especializada na área já há 8 anos. E lá no escritório a gente lida tanto com a perícia de engenharia, a perícia de documentos, que envolve a perícia grafotécnica, que é a análise de assinatura, e contempla nessa área aí também a regularização de imóvel. Por conta acaba que por conta de diversas ações possessórias que eu participei, ações dominiais, então a gente trouxe essa prestação de serviço também para a empresa, porque a gente acaba vivendo isso já no dia a dia, nas ações judiciais. Então, esse motivo aí da regularização de imóvel e, de fato, o que eu faço lá no escritório, de forma resumida, né? Você é engenheiro civil hoje. Sou engenheiro civil atualmente. Ótimo. Porque ainda tô no direito aí, mas só um graduando. Ah, tá. Inclusive é um assunto que o pessoal, na hora que eu falei que ia falar sobre esse assunto hoje, muita gente falou, mas o engenheiro vai falar sobre isso? Tem muita gente que não tem essa percepção, acha que não. Eu tentei explicar por conta disso aí. Acha que não tem, acha que é só advogado que está envolvido nisso, mas o engenheiro também, na verdade, o peso é basicamente igual ali, né? Vocês vão até me falar como é que é aí o peso para os dois sobre esses assuntos aí. Ingrid? Bom, eu sou advogada há 10 anos, me formei em 2010, fui escrevente do 2º Ofício de Notas aqui de Caratinga e sou especialista em advocacia negocial, direito imobiliário. Sou professora na comissão Direito na Escola, sou professora do Pronatec, no curso técnico de administração. Sou conselheira da OAB, atualmente, nessa gestão, e tenho meu escritório, Santana Miranda, junto com a minha sócia, a doutora Mariane Miranda, e nós somos especialistas em regularização de imóveis. Então, a gente mexe apenas com o direito imobiliário, em todas as suas nuances, né? Tanto extrajudicial quanto judicial, focado mesmo no imobiliário. Top. E hoje a gente vai tentar trazer alguns casos, né, que vocês já viveram aí, para até tentar ilustrar isso de forma mais interessante, para não ficar essa coisa tão técnica aqui, né? Porque o pessoal que está escutando a gente entende que esse assunto é bem complexo. E a primeira coisa que eu vou pedir para vocês falarem aqui é a importância que tem essa regularização de imóveis, né? Porque a gente estava até comentando aqui, não tem dados oficiais, ou então a gente não tem um estudo aqui para falar sobre isso, mas quantos imóveis aqui em Caratinga, por exemplo, em região, são regulares? Esse é um assunto assim bem amplo. Pode, claro. Ela vai complementar. Ela mandou bem na complementação aqui da continuidade. Então, assim, a importância é o procedimento ali jurídico administrativo, e esse procedimento jurídico e administrativo é o reconhecimento ali junto ao município. O município precisa reconhecer aquele imóvel também e junto ao cartório de registro de imóveis. Então, isso aí eu vejo como a importância da regularização do imóvel. E tem também as virtudes aí para quem tem interesse de regularizar o imóvel. Por exemplo, além de você deixar de você ter só a posse do seu imóvel, você passa a ser o proprietário. Dono é quem registra. Tem até uma frase dessa. Sim. Popular, é dono é quem registra. Então, assim, primeiro ponto, primeira virtude, primeira vantagem é se torna proprietário. Mas aí as pessoas às vezes perguntam também, mas beleza, eu tô aqui no imóvel já, é meu. Às vezes, só que tem outras vantagens também que às vezes acabam não vendo. Ou quando vão ver, se depara até com muitos outros problemas. O segundo ponto é que facilita o financiamento do imóvel. Então, se você tem um imóvel e a área ali é construída, porém ela não está averbada na matrícula,
por exemplo, o Banco do Governo, a Caixa Econômica Federal, ela não pega aquele imóvel ali para financiar ele só se você tiver só a matrícula do lote. Você precisa ter também a área construída, averbada. Então, é o segundo ponto, a segunda vantagem também de ter um imóvel regularizado. Ou seja, tenho um imóvel, quero vender. Eu não vou conseguir Vou te dar um vender exemplo financiado por esse Vou dar um motivo. exemplo. Terceiro ponto, se facilita o financiamento, terceiro ponto é a valorização do imóvel. Ah, Então, por exemplo, se você tem lá uma casa, está vendendo sua casa por 500 mil, você tem uma casa lá de 150 metros quadrados, por exemplo, tem uma área, um quintal, uma área privativa descoberta, nos fundos, que normalmente tem um padrão de casa, né? E nessa área tem uma área gourmet. Essa casa, vamos colocar que ela não está regularizada junto ao cartório de registro de imóveis. Vamos supor que só tem ali da casa a matrícula do lote, não tem a área construída averbada. Aí tem uma casa do lado, similar, ou vou colocar um pouco menor. Essa aqui de 500, que está sendo vendida por 500, ela tem 150 metros quadrados. A casa do lado, ela tem 150 metros quadrados a menos. E está sendo vendida também por 500. Inclusive essa não tem área, vou dar um exemplo de atrativo, né? Essa também, além de ser 50 metros quadrados menor e não ter uma área de churrasco, ela está regularizada. Então, se as duas coloca as duas para venda, a probabilidade de vender uma e outra para o consumidor vai ser muito maior da casa que está com o documento em dia, mesmo tendo 50 metros quadrados a menos, mesmo não tendo uma área gourmet, ou mesmo não tendo até um quintal, mas ela tem o documento. Então a pessoa chega ali, poxa, 500 mil. De fato, essa casa aqui é muito melhor. Aqui está do lado, é 150 metros quadrados, 50 metros quadrados a mais de área construída. Ah, tem um quintal, tem uma área de churrasco. Mas não tem o documento. Como que eu vou comprar esse imóvel? Eu não tenho 500 mil para dar no imóvel para comprar. Eu tenho ali só o sinal. Uma cara que é imóvel novo, vou colocar os dois imóveis novos ali. Eu tenho 20% ou 30%, né? Não sei a modalidade exatamente agora do financiamento. Tem 30%. Como que eu vou comprar o imóvel que é melhor? Aí acaba vendendo daqui do lado. Então isso aqui acaba sendo mais valorizado. Então é uma vantagem que eu vejo assim, que as pessoas às vezes não veem, só vai ver ali quando vai precisar. A desvalorização, ela gira em torno de uns 30% no valor do imóvel, né? Quando 30%? não tem o documento. Numa regra geral, entre 20% e 30%. Porque muitas vezes pelo financiamento, quem vai comprar por financiamento, o banco não vai aceitar por não estar regularizada aquela construção ou aquele lote de alguma forma. Isso. Então já perde ali a probabilidade dessa compra. A pessoa não vai ser financiada, então ela já abre mão. Ah, não tenho dinheiro, né? Como ele falou. E muitas vezes, não, então eu vou comprar sim. Mas eu vou ter que assumir a responsabilidade de regularizar essa documentação. Então, eu vou abater no preço. Então, normalmente, já dá essa desvalorizada mesmo no... É verdade isso aí. Só que isso também dificulta. Eu vou trazer um caso... Agora eu vou trazer um caso prático aqui. Eu tenho um interessado, vou falar interessado que ainda ele não virou cliente, que tem o interesse de regularizar o imóvel. É um colega, inclusive. Ele tem um empreendimento, um prédio, residencial, misto, residencial comercial, e não, só tem a matrícula do lote. E ele fala sobre isso, que tem o interesse de vender, acho que ele já colocou a venda, isso deve ter uns 2 ou 3 anos a venda, não vendeu o empreendimento, eu não me lembro quantas unidades imobiliárias tem no prédio, se são 3 apartamentos, enfim, não me recordo. E ele tem vontade de vender o empreendimento todo. E só tem a matrícula do lote. E eu já cansei de falar sobre a averbação da área construída. Inclusive, ele fala sobre isso. Mas quem for comprar... Que assuma a responsabilidade. Que assuma a responsabilidade. Mas a pessoa que quer comprar, para começar, se ele regularizar, o imóvel dele vai ter um valor já. É natural, vai valorizar o imóvel dele. E outra pessoa que quer comprar, ela quer a coisa mais fácil, quer facilitar. Todo mundo quer. Então, assim, eu acho que dificulta um pouco. Vou comprar seu empreendimento, beleza. Mas vou regularizar. Só que para regularizar é uma missão para chegar lá. E aí a pessoa pensa assim, talvez o do lado ali tá mais tranquilo, já tá regular, então vai dificultando. Então é um ponto aí que nem sempre a pessoa vai comprar para regularizar. Não sei se for um investidor que ele vai pegar ali, peraí, tem visão no negócio aqui, eu vou pegar essa missão aí de regularizar todo o imóvel, contratar uma empresa para regularizar. Já tem um capital para isso, né? Que para já tem um investir capital. Nessa regularização. Aí sim pode acontecer, mas não é o que normalmente acontece.
tem muito mais consumidor do que investidor. Uhum. Então, o ponto é isso aí. Apesar que quem vai comprar um prédio, de fato, vai ser um investidor. Mas ainda assim, o investidor também, ele quer facilitar para ele. Então, nem sempre esperar ali quem vai comprar e pensar assim, quem vai comprar, que regularize. Ter um imóvel regularizado hoje traz segurança jurídica para a pessoa, né? Principalmente na situação que a gente até comentou um pouco antes aqui, no falecimento dessa pessoa que era possuidor. Então, para os seus herdeiros, né, para os próximos, isso traz uma segurança jurídica, porque o imóvel já está regularizado. Uma publicidade desse imóvel, quando você está com o seu imóvel registrado, seu nome está na matrícula desse imóvel, isso é público, né? Todo mundo sabe que você é dono. A partir do momento que está ali, você tem como dar ele em garantia para um empréstimo, você tem como provar que esse imóvel é seu. Se alguém invadir ou se houver algum problema de divisa, você está ali com o documento regularizado, né? Então, isso traz segurança jurídica e a valorização mesmo do imóvel em relação ao financeiro mesmo. Então, a importância da regularização é essa. E perante também o município, principalmente por questões tributárias, né? Então, é importante você estar em dia com essa documentação, porque isso pode vir a trazer... Você não tem ali o seu imóvel regular junto à prefeitura. Pode trazer uma multa, né? Sei lá, um embargo de obra, você começa a fazer alguma coisa sem a devida anuência da prefeitura. Então, isso pode trazendo consequências danosas aí para o possuidor que não está regular. É interessante quando a gente fala de imóvel, as pessoas têm essa concepção. Quando a gente fala um lote, por exemplo, também é um imóvel. Né? Imóvel. Então, quando a gente fala sobre isso, por exemplo, esse ano passado agora eu acabei de construir e a gente ficou quase um ano correndo atrás de um lote bacana aqui na região e a gente ia financiar. Então, muitos dos imóveis, inclusive o que a gente acabou construindo, não tinham essa regularização. Esse, por exemplo, a gente olhou ele ano passado, aí não estava regular, não conseguia financiar. Aí fomos olhar outros. Fomos olhar aí um monte de lote que não tinha. Só tinha contrato de compra e venda. Aí você não conseguia financiar. Aí tá aí depois vendo? de A um pessoa, ano, ela perde a oportunidade de vender. O tanto de lote que a gente olhou aqui em Caratinga que não conseguimos comprar é brincadeira. Aí depois de um ano, aí eles regularizaram ele aqui, a gente voltou, já regularizaram, vamos olhar então, a gente comprou ele. Mas depois de um ano a gente... Pois é, então olha só, o seu interesse pelo imóvel regularizado, né? Pela oportunidade, pela facilidade. Então, ter um imóvel regularizado hoje, você como proprietário de um imóvel regular, te traz essa segurança e te traz essa garantia de valorização do seu bem mesmo, do seu patrimônio. O caso prático que eu trouxe aqui bateu com a similaridade com o seu. Você não ia pegar o lote para regularizar ele no loteamento, tá vendo? Vai lá, tipo assim, na hora que a gente vai olhar, só pergunta pro dono, ó. Tem o documento? Tem a matrícula? Tá tudo certinho? Tem a escritura registrada? É aí que desvaloriza, porque ele falou assim, não, mas então eu te dou um desconto de tanto. E aí o imóvel vai desvalorizando. E mesmo assim, às vezes não compra. Desvaloriza e às vezes não compra. É difícil. Assim, não é impossível a regularização. Existem inúmeros caminhos, né, e formas de regularizar. Às vezes é um detalhe, às vezes não é tão assim um bicho de 7 cabeças quando as pessoas imaginam, mas se for deixando, isso pode sim virar uma grande bola de neve, né? Então é importante cada fase do seu imóvel você ir fazendo essa regularização. Por exemplo, você comprou um lote, aí você vai construir, faça a regularização dessa construção, né? Pede a liberação na prefeitura, o alvará para construção, depois tem a liberação do habites. Então tudo isso são fases dessa regularização. E tudo pronto depois leva para o registro de imóveis e coloca isso na matrícula, a verba lá para dar publicidade a esse imóvel. É bom que quando você faz esse financiamento até pela Caixa, por exemplo, você tem todas as etapas, né, para concluir. Você não consegue fazer nada sem... Inclusive, falar sobre a Caixa. Na empresa lá, eu sou engenheiro da Caixa Econômica Federal também, e do Banco do Brasil. Quando eu falo assim, engenheiro da Caixa e Banco do Brasil, a gente tem contrato com os bancos. Então, assim, já, pela Caixa Econômica Federal, já são 5 anos, entramos no novo contrato agora, inclusive. E o que acontece? Sobre a Caixa Econômica Federal. Acontece de algum correspondente... funciona assim. Você quer comprar um imóvel, aí tem lá uma casa... Vamos colocar aqui, pega uma construção, às vezes... Eu vou pegar uma construção de fato, que eu vou explicar aqui, uma construção irregular.
Aí você quer comprar uma casa, você vai procurar um correspondente, ou a Caixa Econômica Federal, que normalmente a Caixa é campeão de venda mesmo de campeão de venda de financiamentos, né? Então procura esse banco lá, vai no correspondente, chega no correspondente e às vezes aí apresenta o documento. Vai lá e entra com o documento para a matrícula para financiar aquele imóvel. E o que já aconteceu, tá? Aí chega para mim lá, cai a convocação para mim daquela empresa, daquele interessado ali que quer comprar o imóvel e só tem a matrícula do lote. E ele paga ali a vistoria e às vezes o correspondente não viu, pagou ali a vistoria, porque paga, né? Tipo, você vai comprar um imóvel, aí tem aquela etapa ali para pagar o engenheiro da Caixa Econômica Federal para avaliar o imóvel, para ver se ele passa no financiamento, para ver se o valor também passa. E para ver se a construção também é regular, se passa tudo ok. Aí, já aconteceu de cair lá na empresa e o imóvel tá lá só a matrícula do lote. Infelizmente, ele tomou prejuízo ali pagando a taxa, porque de fato a área não estava verbada na matrícula, só estava a área do lote. Aí perde a venda do imóvel. Eu trouxe mais uma vez aqui a forma que eu estava falando a importância da regularização. Vai financiar ali a frustração. Você queria tanto comprar aquele imóvel, aí só que às vezes você não sabe. E aí se depara com esse ponto. E a pessoa que quer vender também fica frustrada, porque também às vezes não sabia, ou às vezes achou que só a matrícula do lote seria possível. Não, precisa verbada e construída. Isso abre um alerta também na necessidade de análise de documentação antes de entrar com esses pedidos. Então, eu sempre falo e converso muito até com os meus clientes. Eu tenho interesse em comprar. Então, traz para mim o que tem de documento, deixa eu analisar primeiro como que está essa matrícula, como que está as certidões desse proprietário, se ele é um devedor, como que está essa situação. Antes de você ir lá da entrada na prefeitura ou na Caixa, pagar, né, as taxas, porque aí a gente já consegue prever o que precisa ser feito, o que não precisa, se vai dar certo, se não vai. Então, é muito importante essa due diligence, né, fazer essa análise antes de dar entrada em toda a documentação para evitar prejuízo mesmo do cliente. Então... Agora, chamar atenção para uma coisa aqui, porque você até falou uma coisa, uma palavrinha, ele não sabia. E eu acho que esse tipo de assunto não é muito difundido na mídia, as pessoas não têm tanta informação sobre isso, eu estou enganado. Não tem muita informação. Não. E aí eu vou chamar atenção aqui, né, até fazer um elogio aqui, até pro INEA e pro CREA, né, inclusive o Schneider tá aí, os bastidores aí, até parabenizar ele pela pauta aqui que ele trouxe pra gente, porque é um assunto de extrema relevância, só que você não escuta falar muito, até de uma forma mais leve, de que vocês estão passando aqui. E eu vou mandar um abraço aqui também pro engenheiro civil Marcos Torres Gervásio, presidente do CREA, né, que está fazendo essa colaboração com o INEA, isso é muito importante, assuntos assim, muito relevantes. Para o engenheiro civil José Luiz Gonçalves, presidente do INEA, e para o meu amigo engenheiro civil Tiago Souza Alves, né, o inspetor do CREA em Caratinga e vice-presidente do INEA. E o Schneider, que está aqui, né, que trouxe essa pauta para a gente também. Obrigado, Schneider. Realmente, assim, é um assunto muito relevante, é interessante ter mais assuntos assim, né, da forma que vocês estão passando aqui, né, mais contextualizada, mais leve, que as pessoas precisam saber disso, né, a gente não tem essa informação, então vocês estão trazendo aqui. Parabéns mesmo pela iniciativa, INEA e CREA. Mas vamos voltar aqui. Relação à regularização, quais são as formas assim, regulares mais comuns? De forma técnica, eu vou falar de forma técnica, você dá continuidade para mim. Bom, do início da nossa conversa até agora, eu já falei sobre elas, mas vou pontualizar sobre elas também. De fato, a área não está construída, a área construída não está regularizada ali junto à prefeitura, então acontece muito daquela área construída não ter ali o habite, não ter passado para aquele... O que é o habite? Também tem aquela dúvida, né? Tem muita gente que acha que não sabe o que é o habite. Bom, o habite nada mais é que aprovar ali junto ao município. É o reconhecimento legal junto ao município. O documento de reconhecimento legal. Então, que o imóvel está habitável, né? Exato. O próprio nome já diz, né? Habite. E
O que eu mais encontro é, de fato, o imóvel não ter esse habite, que passa para aprovação do projeto arquitetônico junto ali à prefeitura. Se for uma construção nova, depois da aprovação, pedir o habite, que no caso vai confrontar ali a realidade da edificação com o projeto que deu entrada inicialmente. Então, isso tem muita irregularidade. Só para pontuar uma coisa que Pode? é uma coisa que eu não sabia. Você não precisa ter o habite para começar a morar no imóvel novo, né? Eu não sabia disso. Como é que é? Tipo, você pode entrar no imóvel sem o habite e depois pedir o habite. Eu não sabia disso. Pode, A eu faz o prefeitura levantamento não tem arquitetônico depois. isso. Uhum. Que Eu não depois sabia. consegue. Muita gente não sabe disso. O pessoal, dá para fazer. Mas Mas tem você tá um morando- prazo para isso, né? Isso. E aí, caso não cumpra esse prazo, chega o momento de você ter o habite, se você não tem, já começa a irregularidade desse imóvel. O problema é Não que você tem entra pro prazo. imóvel e já começa a procrastinar, né? Esse é o É o ser problema. humano. Pode continuar? E essas irregularidades que eu vejo. Quando se trata de os empreendimentos na vertical, quando eu falo empreendimentos na vertical, é difícil. Uhum. Além do habite ali, para chegar a ter o habite, ele precisa também ter o AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. Que inclusive lá no escritório a gente também faz esse tipo de regularização. Então, não se trata de um pouco mais complexo de um prédio, então você já precisa ter outro documento para chegar até o município. Então você precisa ter um documento do Estado ali também com relação ao Corpo de Bombeiro, que é o AVCB. Encontro muitos que não têm o AVCB, encontro muitos que não têm o habite, encontro muitos que não têm os dois. E até porque se não tiver um, não tem o outro, né? Então, assim, as irregularidades que eu mais vejo. A área construída não ter o habite, quando se trata de prédio, no caso, não ter também o AVCB. E vou deixar ela seguir agora aqui para a área do que você mais vê de irregularidade também no prédio. As irregularidades que eu me deparo muito no escritório é anterior à construção. É a sucessão imobiliária, né? Justamente essa transmissão, muitas vezes ela não é feita de forma regular. A compra e venda é feita por um contrato ou apenas escritura, essa escritura não é levada a registro. Então, eu já tenho uma irregularidade anterior à construção. No Brasil, a gente tem dois sistemas registrais. Até 77 era um sistema de transcrições, onde cada pessoa ia colocando o imóvel ali no seu nome. Independente de metragem, de como que foi, era bem precária. E aí, de 77 para cá, começou o sistema matricial, né? São matrículas. E a matrícula, ela é a história do imóvel. Ela é a certidão de nascimento desse imóvel. Quando eu costumo fazer essa comparação, porque quando a gente nasce, a gente tem uma certidão de nascimento. Se você casar, a verba na sua certidão de nascimento, você casou. Se você separou, faz a mesma coisa. Se você ficou viúvo, a mesma coisa. Você casou 2, 3 vezes, tudo está na sua certidão de nascimento. E no imóvel é a mesma coisa. Então, existe uma matrícula, onde está ali a origem, o que é o lote, a metragem desse lote. E aí começam as averbações e os registros de transmissão. Vendeu para ciclano, esse ciclano morreu, ficou de herança para 1, 2, 3 filhos, um desses filhos vendeu, aí vem a construção. Então, isso tudo tem que estar dentro dessa matrícula para dar publicidade nesse imóvel. Então, quando você deixa de fazer uma dessas etapas, você já começa a deixar o imóvel irregular perante, né, ao registro de imóveis, e isso começa a trazer inúmeras consequências. Um imóvel irregular hoje, ele é passível de um uso capião, por exemplo, né, e de processos judiciais aí de reintegração de posse, de situações assim, jurídicas bem intensas, né. Então, a construção é uma das irregularidades e é mais ou menos a parte final, né? Porque ela tem que estar ali, a construção, mas essa cadeia sucessória na matrícula também, ela é muito importante. Isso é que eu deparo muito no escritório, né? Na advocacia, porque quando chega pra gente, a situação já está bem complicada. Quando chega, vou procurar um advogado, é porque a situação já está mais litigiosa mesmo, né? E aí eu tenho que fazer toda essa cadeia sucessória desse imóvel, identificar qual que é o problema. E quando a gente chega na parte de construção,
aí a advocacia depende da engenharia. Aí a gente precisa, né, trabalhar em conjunto com o engenheiro ali para fazer o projeto, para fazer o levantamento topográfico do terreno, para fazer o projeto arquitetônico dessa construção, e a gente conseguir colocar toda essa história, né, toda essa certidão na matrícula ali do imóvel. Ela tá falando do assunto ali que vou até falar de alguns casos aqui novamente. Ela falou sobre a transcrição, que de fato era uma precariedade da época, de falta de... precariedade porque as informações eram bem superficiais com relação ao terreno, por exemplo. Às vezes estava lá, o imóvel tem X metros de frente, tantos nas laterais, confronta com João, com Pedro. E fulano de tal, ainda tem assim, alguns fulano que falam de João tal. de tal, José de tal, as confrontações. Gente, assim. esse negócio de documento, o título de domínio, que a matrícula, que a escritura registrada, chamamos de título de domínio, e o documento de posse ali, que é o contrato de compra e venda, a escritura lavrada, tem tanta importância, porque, imagina, eu já vi casos, processos judiciais, ações possessórias, dominais, eu já participei de centenas de processos, no qual eu já vi várias histórias com relação a documentos, o título de domínio, vou focar aqui que é o foco, né, do título de domínio, que é a regularização do imóvel, e duas pessoas que tinham contratos de compra e venda do mesmo terreno, e um registrou, o outro não conseguiu registrar. Teve ações possessórias, ações judiciais que eu participei também com relação a isso. Já aconteceu de ter dois documentos sendo questionados do mesmo imóvel, inclusive transcrições, porque eram precários na época, né? Então, assim, o documento, esse título de domínio, ele é muito importante por conta disso, porque se ele é uma pessoa, apesar que você vai ter a posse, mas vamos colocar que você tem pouco tempo que você está no imóvel, que você não consegue ganhar ele como no uso capião. Se aparece uma pessoa discutindo ali que o imóvel é seu, e se ele tem ali, às vezes, o título de domínio, e você só tem ali a posse, mas a sua posse ainda não é a posse que entra nos requisitos para você ganhar o uso capião, cara, é um problema muito grande. Pode dar continuidade, cara. Isso é mais história, isso é mais comum em zona rural, né? Não, urbano tem muito. Mas a rural acho que é mais complicado ou não? De ter o problema? Pode ser mais complicado, mas tem. Inclusive, eu participo de processos recentes com relação a isso aí. Tipo, discussão de dois títulos de domínios, não são duas matrículas. Inclusive, aí, para você fazer todo esse trabalho, você tem que buscar lá, tem uma certidão que chama certidão de cadeia dominial. Que você pega a origem de tudo daquele imóvel, onde tudo começou até os dias de hoje, para saber quem é o dono do imóvel, porque tem muita precariedade mesmo. Então, acontece muito em imóvel urbano, não é só imóvel rural. É lógico que o imóvel rural é muito mais fácil de acontecer. E é mais difícil de referenciar o imóvel. Portanto, hoje tem um georreferenciamento, né, para ficar mais fácil. Mas imóvel urbano tem muito problema com relação a documentos. Pode continuar. Eu respondi a... Sim. Essa questão da transcrição ser precária, né? Ele falando de imóvel urbano, de fulano de tal, né? A metragem não bate, mas no rural é ainda mais interessante, né? Porque quando você vai falar da metragem no rural, ele fala assim... litros? Dá 10 passos até a pedra, vira à esquerda, desce o rio, aí vai encontrar a árvore e tal. Isso. E existia muito isso, porque era a porteira, forma. Exatamente. Então, assim, era a forma de medir as confrontações. Isso mudou muito, muito. E hoje tem o georreferenciamento, vai localizar esse imóvel. Tem acontecido muito sobreposição dessas áreas, né? Porque um vizinho fala que vai até a cerca, o outro vizinho fala que não, que a cerca é mais embaixo. E aí que a cerca não existe mais. Não existe mais. É aí que entra a pedra. Tá lá a pedra na transcrição, tá lá uma referência de uma pedra. Que pedra? Essa pedra já foi tirada há muito tempo. Então, é uma dificuldade que tem nessas transcrições antigas que o novo sistema de matrícula tenta resolver, né? E se não resolve, entra a perícia. Exatamente. E aí entra o meu trabalho para esclarecer os fatos. Entra a engenharia técnica, né? Que em processos judiciais é necessário acionar o engenheiro para fazer uma perícia técnica para poder dar uma solução, porque às vezes o juiz fica ali, né? O réu fala uma coisa, o autor fala outra, mas a realidade dos fatos. Porque a regularização do imóvel nada mais é que pegar a realidade
do imóvel e colocar ela no documento. Não adianta você ter um documento sendo que a realidade é completamente diferente. Então, regularizar um imóvel é o quê? É fazer com que o fato seja igual ao direito, né? O que tem naquele local seja o que está naquela matrícula. Então, a regularização visa isso. E acontece muito, sim, tanto rural quanto urbano. A gente tem muito caso, principalmente quando a gente entra numa situação de uso capião. O uso capião, ele tem requisitos, né? O tempo de posse, tem que ser uma posse mansa e pacífica. As pessoas têm que te reconhecer como dono e proprietário, independente de você ter o papel na mão, os seus vizinhos têm que te reconhecer como dono. Então, quando a pessoa entra para regularizar e fala assim, eu sou o dono, eu quero regularizar, mas esse imóvel não tem origem. Então, vamos fazer a uso capião. Aí a gente faz todo o levantamento de documentos de posse. Fotos antigas, correspondências, se tiver os contratos, né, de compra, recibos. O que seria esse tempo? Tem algum padrão? Tem. Nós temos alguns tipos de uso capião. Então, nós temos aí 5 anos, 10 anos e 15 anos. O mínimo é 5. Isso. Sim. Só que existem mais requisitos para ser 5, né? Que é a uso capião especial. Mas, por exemplo, se a pessoa não tem nenhum tipo de documento, ela comprou verbalmente e mora ali há 50 anos naquele imóvel. Nunca teve nenhum documento. Ela vai precisar de ter o mínimo de 15 anos de posse mansa e pacífica. Nunca ninguém pode ter perturbado aquela pessoa. Corrupção. Ninguém pode ter batido na porta ali e falado assim, ó, meio metro aqui é meu. Porque isso já mancha a posse da pessoa. Então, 15 anos no mínimo. Quando a pessoa tem um título de domínio, que pode ser a escritura sem registro, um contrato de gaveta, normalmente fez ali entre as partes só para demonstrar o valor, né? Às vezes não tem nem os requisitos de um contrato. Título de posse. Tem um recibo. Aí a gente já consegue baixar esse tempo para 10 anos. Porque a gente já consegue demonstrar que ele realmente comprou e pagou por aquele imóvel, mas não regularizou. E aí, em outras situações, são o de 5 anos, que é especial. Aí a gente tem o tamanho do imóvel específico para área urbana, área rural, para poder diminuir esse tempo, né? Tem que ser residência, tem que ter uma finalidade. Então, a gente tem, cada caso, um caso para poder analisar para ter uma uso capião. No caso, eu acho que isso é muito comum, né? Vocês corrigem se estiver errado aqui, mas se eu tenho um imóvel, vendi pro Juliefson aqui, aí beleza. Aí eu venho a falecer. E aí depois, essa questão sucessória é comigo, não com ele. Aí você entra depois com o uso capião, seria isso? Esse seria um caso? Pode ser, mas nem sempre. A uso capião, ela tem que ser a última oportunidade, a última forma de resolver o problema desse imóvel. Se ele tem um inventário a ser feito, obrigatoriamente a gente tem que fazer esse inventário. Porque senão a gente está burlando o sistema. Aí seria comigo, então, que eu sou proprietário. Isso. Só tem a pessoa que faleceu, a partir do momento que ela falece, tudo que ela tem de patrimônio no nome dela, independente de estar na posse dela ou não, isso entra no espólio. Trava e aí, esse herdeiro, que ele vai ter que resolver essa situação. Se ele conhece e sabe que esse imóvel foi vendido há muito tempo, o inventariante pode ali passar a escritura, regularizar essa situação. O espólio regulariza essa situação porque ele tem conhecimento de que o imóvel já foi vendido, que ele não tem interesse mais. Mas se não tem, ele trava esse imóvel, porque não vai conseguir regularizar. E aí a gente entra, assim, na possibilidade da uso capião, mas aí precisa de 15 anos depois que essa pessoa faleceu, ou 10 anos, dependendo da situação. Aí começa a discussão. Porque aí começa a discussão. Aí costuma ter a ação de reintegração de posse por conta... Às vezes vai discutir ali para regularizar aquele imóvel no uso capião. Vamos colocar o imóvel rural, que é mais comum ter essas discussões. Aí quando vai fazer o uso capião, tem que fazer o levantamento da área e tudo, e às vezes vai pegar parte de um outro imóvel, que aí o outro fala que é dele, o outro fala que não, essa parte é minha, que começa a entrar aí a ação de reintegração de posse, que e aí começa... Pode continuar. Eu tenho uma situação, um exemplo prático, né? Vamos para a prática. Um imóvel aqui na cidade.
Quando chegou para mim, chegou 2 formais de partilha, ou seja, o casal proprietário já tinha falecido, já tinha feito o inventário, foi feito judicialmente, era inventário antigo, de processo ainda físico, hoje é tudo eletrônico, né? Doutora, eu quero registrar o inventário dos meus pais, porque agora nós somos 5, 6 herdeiros, quero registrar. Falei, vamos analisar. Fiz todo o levantamento e entendi que o que a gente precisava naquele momento era o levantamento topográfico, fazer a medição correta, porque era do sistema antigo, não tinha as medições. Isso. Fizemos o levantamento todo. Confirmação de medida. Exatamente. Fizemos a confirmação de medidas junto à prefeitura, levamos para o registro os 2 inventários, os 2 formais de partilha e a documentação do engenheiro. Chegou no registro, o registro deu uma nota devolutiva, devolveu o documento para a gente, fazendo algumas exigências. Só que em um desses formais, o cartório me informa assim, esse imóvel, ele vem de uma origem de outro inventário que não foi regularizado, em 1960 e poucos. Então, esse inventário de 1960 não foi registrado, não foi feita transmissão. Esses 2 proprietários falecidos que você quer registrar o inventário, eles compraram de uma pessoa que também nos tinha regularizado seu inventário. Então, eu não posso registrar. Olha o problema. Porque a gente tem um princípio registral, que é o princípio da continuidade, que eu falei na matrícula. Você tem que contar a historinha do que está acontecendo. Cadeia. E aí, lá em 1960, aqueles herdeiros não fizeram. Isso é um imóvel urbano. Inclusive, hoje, ele é alugado até para a prefeitura. Tem, né? Então, ele não tem esse registro. Fui no registro de imóveis, sentei, conversei, falei assim, olha, doutora, a solução é um uso campeão. Falei, gente, mas essas pessoas não vão entender, elas são herdeiros de 60, 70, 80 anos, eles não vão entender que é um uso campeão, porque tem também um receio, tipo assim, uso campeão é porque eu invadi. Não. Nem sempre, né? Eu não invadi, eu comprei, eu herdei, é a minha herança, por que eu vou uso capião? A minha herança é meu. Aí a gente tem que explicar, porque para dar origem àquele imóvel, a gente tem que dar uma origem, abrir uma matrícula para aquele imóvel. E aí a única forma era o uso campeão. A gente tem 2 possibilidades, fazer através do cartório, extrajudicialmente, quando todo mundo está concordando, quando não existe litígio entre eles, a gente poderia fazer. Que normalmente não acontece. Não acontece. Nesse caso não aconteceu. E eu precisei de entrar com o uso campeão judicial. Isso. Pedindo a regularização do imóvel, a origem do imóvel, em nome dos herdeiros. E aí juntei todos os inventários, juntei a nota devolutiva, juntei toda a documentação, medição do terreno. E estamos aí uns 2, 3 anos tentando resolver a situação dessa uso campeão. Isso. Porque houve litígio entre os herdeiros também, né? Judicialmente demora um pouquinho mais. Vai demorar, pode ir. Não, já está em vias de resolver, se Deus quiser, já vai resolver. 3 anos? Otimismo, hein? Parabéns. Não, mas vou te falar, a gente tem, eu tive acesso a um caso aqui de uma uso campeão com 60 dias, judicial, com 60 dias. Mas por quê? Porque era apenas uma regularização documental, que não tinha como passar pelo registro de imóveis, porque ia ter que ouvir testemunhas, ia ter que, né, ter algumas declarações, que no judicial é possível, né, junto com o juiz, ele tem essa autoridade para reconhecer alguns documentos que o oficial de cartório não tem. Então, quando chega com toda a documentação prontinha, o juiz analisa e fala, não, tá ok? Então, publica o edital, faz o prazo do edital. Muito ativo. Um caso ativo. Eu baixei esse processo, deixei ele salvo, falei assim, qualquer hora eu ainda vou ter um desse, tá lá. 60 dias, muito rápido. Dias. Parabéns. Mas 60 dias de uso campeão. Não foi meu, foi de um colega, mas sim. Tá lá de ED, porque eu ainda vou conseguir um assim. Poxa. Agora, a gente tá falando de regularização. O que é mais comum? Quais são os documentos necessários? Por exemplo, eu acabei de comprar um imóvel. Quais são os documentos necessários aqui para me fazer essa regularização dele? No cartório de registro de imóveis ou na prefeitura? Aí você vai me falar tudo. Na prefeitura aí, ele precisa... Os documentos, todos os documentos, eu não vou lembrar, assim, quais são os documentos de fato para dar entrada na prefeitura agora. Mas, assim, os técnicos eu vou saber dizer exatamente, porque, de fato, vai ser a planta ali, o
a planta do projeto arquitetônico, o levantamento arquitetônico, se caso a modificação já existente, no qual não teve projeto anterior, aí o levantamento arquitetônico, memorial descritivo, a RT do engenheiro que fez o trabalho. E tem outros documentos também que são documentos pessoais também do posseiro ali, que vai passar para o nome dele o imóvel. E depois, posterior, esses documentos que vai gerar aí os outros demais documentos que vai dar entrada no cartório de registro de imóveis, que eu vou deixar mais uma vez a doutora da continuidade para complementar. Quando você vai fazer uma compra e venda de um imóvel, né? Vamos para o mais fácil, que é um lote, não tem a construção. Então, eu preciso da inteiro teor do imóvel, da matrícula desse imóvel, documento pessoal das partes, vendedores, compradores. E aí a gente tem algumas etapas, porque aí você tem que fazer o ITBI, né, que é o imposto de transmissão entre vivos, que passa pela prefeitura. Aqui em Caratinga, por exemplo, é 2,5, né? Não sei exatamente. É 2,5 de imposto sobre avaliação. Então, você dá a entrada, faz esse ITBI. A prefeitura vai avaliar esse imóvel e vai cobrar um imposto de transmissão. Mas vai de acordo com o tamanho do imóvel? Sim. Aí é uma avaliação interna o lá da critério prefeitura. No caso, o mínimo é 2,5. Seria 2,5 sobre a avaliação, é o seu imposto. 2,5 é o imposto que você vai pagar sobre a avaliação. Ou seja, quanto mais caro o seu imóvel, Maior maior é o valor do imposto. Aí Perfeito? você paga o imposto para a prefeitura. Com a guia de ITBI, paga os documentos pessoais das partes, a gente vai para o cartório de notas fazer escritura de compra e venda. A gente vai formalizar essa compra e venda, esse negócio. Então, faz a compra e venda ali no cartório de notas. Todo mundo assinou a escritura, pagou o documento, pagou também o negócio, pega a escritura e leva para o registro de imóveis. Aí o registro de imóveis vai publicizar essa transmissão e vai colocar na matrícula essa compra e venda. Quando tem as averbações, aí a gente pega toda essa documentação que ele falou junto à prefeitura e faz a averbação dessa construção já direto no registro de imóveis. Então, para fazer uma compra e venda hoje é isso. Você passa na prefeitura ITBI, vai no cartório de notas, faz a escritura de compra e venda, pega essa escritura, leva para o registro de imóveis. E paga, né? Paga a prefeitura, paga o registro, a nota e paga o registro. E paga a prestação de serviço. Só que... De quem está fazendo a regularização do imóvel. Tem esse caso que é muito importante. Exatamente. Mas às vezes até o mais importante, porque se você não tem uma pessoa te acompanhando nessa regularização, às vezes você tem prejuízos aí que não valeria a pena. E o importante é você fazer essas etapas, pagar essas etapas, porque no ano que vem a tabela sobe, o imóvel vai valorizar, então você vai pagar tudo sempre mais. A tabela sobe em todos os setores. Tudo vai subir. Prestação de serviço vai subir, as taxas, o valor do imóvel, porque se sobe o valor do imóvel, o percentual é proporcional ao valor do imóvel. Então, fora a legislação, né, que sempre vai exigir algo novo e quanto mais tempo passar, outro desafio. Mais documentação vai ser exigida. Dependendo da situação. Uma perguntinha aqui, Júlio, chegou pra gente aqui. Pode. Acho que essa aqui é bem interessante. Eu acho que é mais direcionada para você, tá? Vamos lá. Como que é feita a medição, o levantamento planimétrico e o projeto legal? Isso é sempre necessário? Para fazer a confirmação de medida do terreno, vem o agrimensor. Eu vou tentar responder essa pergunta porque ela não foi muito bem específica no meu entender, tá? No caso do terreno... Quer fazer por partes? Quer fazer por partes? Vou fazer por partes. Vamos quebrar ela aqui, então. Como é feita a medição? Vamos começar assim, então. Tá. A medição, se for do lote, vai fazer a confirmação de medida ali do lote, do que é feito por um agrimensor. Normalmente é um agrimensor que vai lá e faz os levantamentos do terreno para confirmar a medida daquele lote. Se for essa pergunta com relação ao lote. Então, confirmou a medida, vai dar entrada na prefeitura ali com toda a documentação para confirmação de medida do lote. Se for a respeito da área construída, vai o engenheiro civil, normalmente o engenheiro civil, o arquiteto também tem essa competência, tem essa atribuição legal, e vai chegar naquela edificação ali, vai fazer toda a medição, vai trazer para a planta, para o desenho, o que de fato ali existe, a edificação existente. Então, a medição é isso aí. Aqui no caso, estamos aqui, é uma edificação,
vamos supor que vai pedir para fazer o levantamento, as medidas. Eu vou vir aqui, vou medir toda a edificação e chegar na minha empresa, eu vou passar aquilo ali para o software, né? Para o computador e tal. E onde vai gerar planta, o projeto arquitetônico, com todos os cortes, planta de situação, planta de implantação, enfim. Acho que eu consegui esclarecer. Uhum. Aí tem um levantamento plano e altimétrico. O plano e altimétrico é diferente do planimétrico. O plano altimétrico vai pegar os desníveis. Até confundem muito isso. Inclusive, teve um processo judicial que eu participei, que eu apresentei uma proposta lá nos autos do processo para participar da perícia e o advogado questionou isso. Ah, mas não vai precisar de levantamento topográfico, plano e altimétrico. Claro, no processo, nesse trabalho, só ia precisar do planimétrico. Aí eu expliquei que o planimétrico é só o plano, é só o horizontal. Só o que está ali no meu horizonte. O plano e altimétrico vai pegar os relevos ali, o grimensor no caso. O conceito de um ou outro aí seria isso. Então os dois são levantamentos topográficos. O levantamento topográfico planimétrico e plano e altimétrico. Agora o projeto legal. O projeto legal é o levantamento arquitetônico ali aprovado junto ao município, que ele se torna um projeto legal. Eu vou fazer ali a medição toda da edificação, né? No caso, se tratando de uma edificação já existente. Eu faço o levantamento arquitetônico ali daquela edificação, se tratando de edificação já existente, e dou entrada ali no município para ele se tornar um projeto legal. A aprovação do município, ele vai se tornar um projeto legal. E é sempre necessário. Para regularizar o imóvel, sim. Para chegar à parte da regularização junto ao cartório de registro de imóveis, ele passa ali pelo município. Para ficar de forma legalmente, reconhecimento legal pelo município. Por isso que tem a regularização legal, reconhecimento legal junto ao município e junto ao cartório de registro de imóveis. Uhum. Agora, vamos fazer uma jogadinha rápida aqui. Começar com a Ingrid. Quais são as 3 maiores dúvidas que os clientes têm para você que chega no seu escritório? Por que eu preciso fazer uma uso campeão? Né? Justamente por isso, pensar assim, mas é meu, eu comprei, eu paguei. E aí é uma dúvida, porque temos muitos irregulares. O inventário é muito complicado também, porque que essa pessoa hoje que está aqui com a posse desse imóvel tem que regularizar, vamos supor, um inventário de um terceiro que ele nem, né, fazia parte. E essa diferença do que é propriedade e posse. Porque isso daí, as pessoas não conseguem entender, são termos jurídicos, é termo técnico, porque a posse é você estar naquele imóvel com o domínio dela. A propriedade é você ter o seu nome registrado e publicizado em matrícula. Então, são coisas diferentes. Você tem um contrato, você tem uma escritura, então você só tem a posse desse imóvel. Você demonstra que você é dono ali, mas como possuidor. Propriedade não é você ter o documento registrado, igual ele falou lá no começo. Só é dono quem registra. Justamente para ter a propriedade, é só aquele que está lá no registro. Exato. Para as suas 3 maiores dúvidas. As minhas dúvidas. Acredita que lá no escritório aparece perguntando o que é a diferença de posse e propriedade também. Mas enfim, é o que ela disse, né? O documento de posse é o título de posse, que é o contrato de compra e venda, por exemplo, é um título de posse. Uhum. E o título de domínio, que é a escritura registrada, que é a matrícula. Mas aparece também, por que eu preciso fazer isso? Pra que eu preciso regularizar meu imóvel? Tipo isso. Acontece de aparecer, peraí, beleza, eu já tenho a escritura. Aparece muito assim, só que eu já tenho a escritura lavrada. Aí eu já tenho a escritura do meu imóvel. Tem, então traz pra mim. Aí quando vai ver, não tá registrado, não gerou um número de matrícula no cartório de registro de imóvel, não gerou aquele número de matrícula. Então aí eu vou explicar para ele que ele não tem, de fato, domínio, ele tem a posse. E aí ele me pergunta, para que eu preciso fazer isso? Que aí eu vou explicar. Você vai se tornar proprietário, dono é quem registra. Mas beleza, só isso não é suficiente, de fato. Às vezes a pessoa vai pensar assim, o leigo ali, ele vai pensar assim, beleza, mas eu tô no imóvel.
Aí eu vou explicar para ele as vantagens do financiamento, as vantagens se ele for resolver vender o imóvel, além da segurança jurídica, fato. Mas para o leigo ali, para mim eu vejo perfeitamente a segurança jurídica, porque eu vi o mundo da engenharia legal. E ela vive o mundo do direito ali, que também é a interface, no meu caso, engenharia legal, interface direito e engenharia, né? E ela vive o mundo do direito. Eu vejo isso perfeitamente, mas pro leigo ele não vai ver isso. Ah, traz segurança jurídica. Mas ele não tem esse conceito claro de segurança jurídica. Uhum. E daí eu vou explicar para ele outros pontos. Por exemplo, no caso de quando duas pessoas compram aquele imóvel, pode acontecer de o outro regularizar primeiro e ter algum probleminha. Pode ter o ponto também de ele precisar financiar. Vamos supor que ele precisa fazer um investimento em algum outro negócio dele. Ele pode ali alienar parte do imóvel dele. Posso E pegar crédito, complementar pode, esse claro. problema? Quando você não faz essa transmissão na matrícula, inclusive apareceu esses dias uma análise a respeito. O imóvel estava no nome do antigo proprietário, e aí chega uma notificação de penhora desse imóvel. Porque o antigo proprietário tinha uma empresa que entrou em processo judicial, e o processo judicial lá trabalhista penhorou esse imóvel e bloqueou essa matrícula, e esse imóvel vai a leilão. Só que ele é desse cliente que me procurou há, sei lá, 15, 20 anos. Mas é a posse. Só a posse. É. Ele não regularizou na matrícula. E quando um processo judicial está em andamento, o juiz não sabe se você mora nele ou não. Ele manda fazer busca no imóvel, manda fazer busca no cartório. Bateu lá que você tem um imóvel no cartório, bloqueia. Bateu que você tem um carro, isso acontece muito com carro. Você vende ali o carro e não transfere. Ah, está executando uma dívida, bloqueia o carro. Então, acontece a mesma coisa com o imóvel. Então, se você não transfere, você não regulariza essa situação da matrícula, se aquele antigo proprietário está com uma ação judicial, falece, né, vai entrar no inventário desses herdeiros, e se esses herdeiros quiserem reivindicar esse imóvel, porque estava no nome do pai deles, eles querem o imóvel. Então, é muito temeroso você não fazer essa transmissão. Você pode concluir o desfecho dessa situação? Não, essa situação, a minha ainda está em análise. Chegou recente. Quando chegou o imóvel para mim, que eu fui baixar a matrícula e olhar, deve ter umas 7, 8 indisponibilidades da matrícula. Porque essa pessoa tinha uma empresa, vários funcionários entraram com processo, vários fornecedores entraram com processo, e o juiz vai colocando na matrícula que ela não pode ser transmitida, não pode ser regularizada, não pode acontecer nada com aquele imóvel, porque ele está em garantia dentro do processo. Mas aí entra como uso campeão, dependendo dos anos que ele estiver lá no imóvel, aí, você pode... A indisponibilidade bloqueia também. Entendi. Aí a situação fica bem... Aí você que é o possuidor, você não vai entrar com uso campeão, você vai entrar como terceiro interessado de boa-fé e vai provar de alguma forma que você comprou aquele imóvel, que ele é seu, que ele não tem nada a ver mais com o patrimônio daquele antigo proprietário. Mas aí se você tiver só o título de posse, que é o contrato de compra e venda, ele tem o registro? O registro está no nome do antigo proprietário. Então, o novo, se ele tem um título de posse já há N anos no qual... Tem, só que aí você tem que entrar naquele processo, fazer a justificativa naquele processo. É disso que eu... Entendeu? Não é você abrir um processo de justificação. No meio desse período, o que acontece com o atual proprietário? Esse que não tem o registro. O proprietário, quem está morando. Passa raiva. Não dorme. Não dorme. Por exemplo, ele despejar da casa? Não. Aí é que entra a função, né, do advogado nessa situação, para já entrar nesse processo e começar a justificar. Olha, esse imóvel não tem nada a ver com esse patrimônio mais dessa pessoa. Então, não pode ser despejado e tal. Só que você precisa fazer a defesa técnica dentro daquele processo. E ele vai passar raiva, vai ficar muito tempo ali, porque processo judicial a gente sabe que demora. Esse muito tempo. Não vai. Não, é imprevisível. Tem processo de 6, de 10, de 15 anos. É imprevisível.
É mais processos trabalhistas, assim. Processos judiciais demoram. Portanto, é que eu fiquei, assim, surpresa me falar que resolveu um com 60, ainda mais uso campeão. Mas esse foi atípico. Esse já estava com os documentos todos formulados, todos requisitos bem redondinhos, né? Aqui, tem um caso aqui também, eu cheguei a falar já a respeito da pergunta que você tinha me feito, com relação às três questões que normalmente vêm no escritório. Eu acho que eu cheguei a falar aqui. Mas tem um caso também parecido com o dela, que a Caixa Econômica Federal colocou determinado imóvel em leilão e o determinado imóvel, os dois imóveis, as duas partes no processo, tinha matrícula. Tinha matrícula atualmente, mas que veio de uma transcrição. Voltando de novo na transcrição. E teve essa discussão aí, de fato, quem que era, para quem que ia ficar ali o imóvel. Na verdade, é um processo ainda que está tramitando. E vem a discussão no caso de que, porque os dois não têm endereço certo do imóvel. Não tem na descrição da matrícula, no teor da certidão de inteiro teor, não vem a descrição ali de fato. Só fala que é rua tal, rua X, não tem o número do imóvel. Não tem como localizar o imóvel. Certidão de cadeia dominial não encontra o imóvel. Então, aí que vai pro lado, às vezes o tipo de processo, por exemplo, nesse processo uma ação tem uma ação de missão na posse. Então, se discute ali o direito de propriedade, e não posse. Mas, claro que a outra parte, ela pode apresentar ali que ele tem posse ali tantos anos. Então, assim, num trabalho especial, no caso desse tipo, por mais que se discute ali a propriedade, é muito importante também trazer ali a posse do imóvel, se ele tem mais de 15 anos, para que possível seja ganhar aquilo ali. Porque, assim, imagina, se um mostra que de fato tem um número da propriedade daquele imóvel ali, tem a escritura com o número do imóvel identificando que é dele. Porém, você já está ali 15, 20 anos. Aí vem o documento de posse para discutir aquilo dali, porque, enfim, é um documento que é uma discussão que rola muito com relação à transcrição e propriedade de posse, com relação a esses pontos, no qual é preciso sempre trazer, no caso, a posse, um processo similar que ela estava falando aí, no caso da posse, propriedade de posse, trazer a posse. Eu tenho um caso que eu precisaria desenhar. É complexo o que eu falei, mas... Eu tenho um caso que justamente mistura esses dois sistemas registrais, né? Que era muito precário. Então, a gente tinha um registro Torrens, que aí desse registro virou 2 transcrições, porque tinham 2 proprietários. Uma transcrição, o proprietário era dono do térreo, e na outra transcrição, o proprietário era dono da laje. Tudo no mesmo lote, é o mesmo imóvel. Esse dono do térreo vendeu esse térreo dele depois da mudança registral de 77. Então, obrigatoriamente, o registro de imóveis pega essa transcrição e transforma ela em matrícula. Essa transcrição da laje virou 2, 3 andares a laje, não foi regularizada e continuou nessa transcrição, antes de 77. Aí essas pessoas faleceram, têm herdeiros. Hoje o herdeiro resolveu regularizar junto à prefeitura, fazer, né, a averbação da construção do imóvel, demonstrar que aquilo ali é um prédio, fazer instituição de condomínio, formalizar tudo. Esse primeiro andar não quer participar. Virou e falou assim, não vou fazer, esse imóvel é meu, que é a questão da frente da casa, que eu falei, que é domínio comum e tudo. E ele bate o pé que não, que é tudo dele. Só que se você pegar, é um lote só com uma construção. Só que essa parou no tempo e essa veio para registro. E aí a gente está parado nisso, num processo judicial. Complexo. Para demonstrar que isso é um condomínio, é um prédio. Que existe área comum, que existe garagem, que Mas existe... na descrição inicial, como que está na descrição? Lote. Só lote? Lote com fração. Com fração? Com fração. Tem fração então, do primeiro andar. Tá tudo certo. Estamos indo para a segunda instância já. Estamos indo já para a segunda instância para tentar resolver. Para tentar resolver. Tá vendo como que é complexo? Porque a gente precisa...
eu preciso, como advogada, estou defendendo o meu cliente, eu preciso convencer o juiz de que eu estou certa. Mas nem sempre o juiz entende, né? Então, muitas vezes falta até conhecimento técnico em algumas situações, porque o juiz, eles têm uma demanda de todas as áreas. Eu não. Eu faço só imobiliário, então eu tenho certeza do que eu estou fazendo. O juiz não, ele atua em todas as áreas. Com todas as áreas. Então, nem sempre ele vai entender o que a gente fala. Então, por exemplo, nessa situação, teria que ter pedido uma perícia técnica. Não teve, nesse processo não teve perícia. Talvez se tivesse uma perícia técnica, vem um engenheiro, demonstra o que eu estava falando, talvez o convencimento teria sido mais fácil. Foi pedido? Não foi pedido, porque as partes não têm justiça gratuita, então queriam fugir da situação de pagar o engenheiro. Então, infelizmente, foi um prejuízo. Não quis arriscar pagar as custas de um engenheiro. Vai para a segunda instância. E vamos recorrer. E é arriscado. E é muito comum. Em partes. Em partes, porque mesmo quando as partes ali não pedem a perícia, o juiz, ele pode pedir, a não ser que ele entendeu a forma dele ali e não precisa da perícia, já que nenhuma das partes pediram também, e seguir. Só que é muito arriscado. Eu não vou dizer que é comum, que hoje eu até em muita situação da perícia mesmo. Não vou falar que é comum hoje em dia, não. Antigamente eu acho que era mais comum isso de seguir sem a perícia. Hoje, mesmo que as partes não apresentam ali, o magistrado ele pode entender. Mas assim, não pedir a perícia, eu acho arriscado demais. Tanto é que ela está na segunda instância. A perícia, às vezes, ia esclarecer os fatos e o juiz, ele sentenciar, subsidiando a sua sentença com laudo pericial. E, de fato, esclarecer os pontos, os fatos, tudo ali. Perfeito. Agora, quando a gente fala de questão de irregular de imóveis, quando a gente vai para cidades menores, interior, ou até periferias, né? Isso é muito mais comum. Isso é comum. Muito comum. Então, vou só colocar aqui, eu imagino que um bairro, por exemplo, igual o Santa Cruz, aqui em Caratinga, deve ser o que tem mais irregularidades. O maior bairro da cidade, então provavelmente vai ser um problema. E o bairro mais antigo, provavelmente. E essa galera que tá morando ali, eu quero regularizar meu imóvel, qual que é o primeiro passo para essa pessoa? Procurar um advogado. Boa. Para fazer uma análise, né, da situação daquele imóvel. Se nunca existiu uma origem, né, se nunca veio de lugar nenhum, aí a gente pode seguir pela uso capião. Ou se a gente faz umas buscas e encontra matrícula ou transcrições antigas, aí a gente vai analisar qual a forma, se tem como ir direto para o uso capião, ou se tem como fazer uma compra e venda, né, daquele imóvel. Às vezes os antigos proprietários ainda estão vivos, né, então existe. Desmembramento também daquela área maior também. Desmembramento precisa também. Saber qual era a origem também ali daquela área maior, no qual foi retirada aquela parcela de terra. Isso, normalmente aqui em Caratinga a gente tem muito de ter sido fazendas, né, e loteado irregularmente, então a gente pode também fazer o desmembramento, que seria dividir essa área, né. Se tiver problemas no terreno maior, costuma também ter normalmente tem um problema também lá na frente também, quando vai pegar para regularizar, exatamente. Que aí tem que usar capião. E a gente hoje tem um instituto também, que é a REURB, né? Que aí a prefeitura está tendo a iniciativa de tentar regularizar esses grandes bairros, né? Que aí eles dividem a cidade em núcleos e faz a viabilização aí desse núcleo. E a prefeitura viabiliza essa escritura para essas pessoas. Normalmente acontece, né, nessas áreas de periferia, né, que, por exemplo, ali na Antena, né, na subida de Santa Cruz ali a gente já sabe que estão tentando regularizar, que aí a prefeitura mesmo vai tentar. É um trâmite longo também, né, é complexo. Mas é interessante para a prefeitura também, sim, né? Porque, claro. Sim, porque um imóvel regularizado vai gerar renda, né? O IPTU vai estar sendo recolhido. E aqui tem muitos aí que na verdade, está pegando esse procedimento aí, está pegando vários pontos do município já, porque tem muitos bairros antigos que, de fato, tem muita irregularidade,
Então, assim, estão trazendo isso aí de fato também, que além de gerar uma receita para o município também, é favorável também para o... para os dois lados. Uhum. Sim. São para os dois Valoriza para o consumidor final, né? Para o cliente proprietário ali e para o município também. Agora, uma perguntinha, né? Não sei se vocês nem podem entrar nesses detalhes, não, mas moro em Santa Cruz, quero regularizar meu imóvel. Vamos colocar uma média de um imóvel ali de 40 metros quadrados, 30 metros quadrados, o que é? Sei lá. Vou colocar 30 metros quadrados numa casa ali. O que eu gastaria para fazer essa regularização? Pode falar, vou deixar para você responder. Na verdade, Só uma média, só para até para as pessoas porque, entenderem. assim, na verdade, a gente não vai, pelo menos na advocacia, eu não vou pela metragem do imóvel. Uhum. Eu vou pelo valor econômico desse Mas imóvel. vamos colocar de forma geral. Eu vou pela Quanto que é complexidade esse do serviço. Quanto você vai vender esse imóvel? Tá, vamos colocar assim uns, sei lá, 200 mil reais. 200 mil reais. 200 mil reais. Aí a gente tem o quê? Primeiro, vamos supor, só uma compra e venda, com um imóvel regular. Isso. Uma compra e venda com um imóvel regular, tem matrícula. 200 mil vai passar pela prefeitura, tem os 2,5 de ITBI. Quanto que dá? Não sei fazer de cabeça, Não é possível. Não, é possível. Eu sou de humanas. Não, mas eu vivo a máquina. Eu sou da geração tem nova. O imposto, então, prefeitura, 2,5% sobre os 200 mil. Esses 200 mil, ele entra também na tabela para o cartório de notas e o cartório de registro de imóveis. Então, tem uma tabela ali 5 mil. 5 mil? 2,5% de 200 mil. Você falou 200 mil, né? 5 mil de imposto para a prefeitura. Esse é o primeiro. Na tabela do TJ, que é uma tabela de cartórios, tem faixas. Então, por exemplo, um imóvel de 100 a 150, de 151 a 200 mil. Então, são faixas. Eu não sei de qual, mas deve estar em torno de uns 2.400, 2.800. A escritura no cartório de notas e depois o registro. Então, paga, vamos supor que uns 3 mil no notas, mais uns 3 mil no registro. Então, aí... Já foi? 11 mil. 11 mil, fora a prestação de serviço. Fora a prestação de serviço. Quando é um imóvel regular, que eu não vou ter tanto trabalho... Os honorários são menores. Os honorários são menores. Agora, se é um processo que vai me demandar muito tempo, vai demandar judicial, uma regularização maior, eu vou ter que, né, ter uma parceria com um engenheiro, com um agrimensor, os honorários sobem também. Tudo com base no valor do imóvel. Coloca uma média, sei lá, uns 15 mil reais. Dependendo da complexidade, né? Se é muito simples, o que vai ficar mais caro são as taxas cartorárias de prefeitura. Uma média de 15 mil, então você consegue regularizar. Uns 12. 12, 15 mil. Já mas assim, somando todo, né? E aí é que tá a valorização, por exemplo. Só isso aí, se o imóvel estiver irregular, você já desconta no valor do imóvel. Mas eu falo em relação a você, tem muitas famílias que moram nos imóveis, não tem interesse de estar mudando. Mas eu não acredito que a pessoa quer ficar num imóvel regular. Eu não acredito nisso. Mas é um complicador. Só que olha só, você gasta isso aí. Não é verdade tão barato assim, você quer dizer, né? Não é, né? Hoje se eu chegar ali agora. No Brasil, ela não é barata. Então, porque se eu chegar agora. Isso aí é a realidade. Só tô dando um exemplo. Cheguei em Santa Cruz agora, nesse momento. Ó, a família quer regular o imóvel dela. Mas esse valor realmente é uma coisa que vai impossibilitar ela. Sim. Tem algum caminho para ela conseguir isso mais fácil? A REURB. Mas a REURB é nas situações de imóveis que não tem origem, né? Que não tem são núcleos de bairros que a prefeitura vai determinar, e aí sim tem a REURB, porque aí muitas vezes não é nem cobrado, ou às vezes são cobrado taxas irrisórias de cartório mesmo, de 100, 200 reais. Então, esse exemplo que você deu, dependendo do lugar que estiver no bairro Santa Cruz, eu acho que tem algumas partes ali que também, tá? Eu não sei quais são as regiões que pegou ali, contemplou ali a parte da REURB, mas vamos supor, se essa tiver, ela não vai gastar esse dinheiro também, se tiver nesse programa. Mas aí a gente tem que pensar também, por exemplo, numa compra e venda regular, você vai gastar uns 12 a 15 mil para fazer essa transmissão. Mas aí você resolve não fazer, porque não tem condição, essa pessoa morre. E aí o imposto já sobe para 10 mil, porque você vai pagar o ITCMD, que é para o Estado, que já é 5%.
Então, aí a regularização já complica um pouco mais e o valor sobe também, porque aí o inventário e muitas vezes judicial, porque se tiver algum menor, se tiver algum incapaz, aí você tem que pagar esse imposto, aí são mais herdeiros. Então, dependendo, é melhor você gastar na compra e venda ali, regularizar, do que esperar para ver. Né? Senão só vai se complicando e ficando, o custo vai ficando mais oneroso. Mas eu tenho que assim, analisar a situação real, porque às vezes a pessoa, ela tem a propriedade, ela é herdeira da casa ali, passou para ela, tá tudo irregular, mas é herdeira, tá morando, ganha, sei lá, um salário mínimo, tá morando ali. É impossível ela fazer isso, né? Aí vem essa questão de REURB. Como que uma pessoa que mora ali, por exemplo, como que ela vai buscar isso? Onde que ela vai se orientar para estar conseguindo esse... A REURB parte da prefeitura. Parte da prefeitura. Da prefeitura. É a prefeitura que vai viabilizar a possibilidade de fazer a regularização de um núcleo residencial. Exatamente. Então, parte da prefeitura fazer esse projeto e dar andamento. Aí, ela contrata a empresa vai de casa em casa, de porta em porta, chamar esse pessoal para assembleias, para reuniões, para falar o que vai ser feito, e parte também dessa população aceitar. Né? Então, é bem complexo, mas aí parte da prefeitura. Isso, a questão de REURB, isso é um projeto estadual ou é municipal? Não, ele é federal. Lei federal. Então, já está acontecendo em diversos municípios? Sim, diversos municípios. E aqui em Caratinga também temos vários núcleos. Eu sei no Anápolis, no Doutor Eduardo, os distritos também, São João de Jacutinga, se eu não me engano, também já está viabilizando, Dom Lara. Então, já tem vários em andamento. Essa REURB... Mas eu ainda não tenho notícia de nenhum definitivamente registrado. Eu sei que estão todos... Bem recente. Eu sei que estão todos em andamento. Salvo engano, é uma redação que entrou mais recente na legislação federal da 6766 de 1979. Então, é tudo novo ainda. É uma legislação bem nova. Top. Ô, Schneider, tem mais algum detalhe que você quer estar colocando para eles aqui? Tudo certinho? Então, gente, eu vou deixar um espaço aqui, primeiro para vocês falarem como que eu encontro vocês nas redes sociais. Pode começar com quem? Posso? Pode. Rede social aí encontra da Julieferson Freitas, o meu Instagram, e o Instagram da empresa JF Perícias. E tem o site também da empresa, www.jfpericias.com.br. A empresa está situada, inclusive, aqui, vizinha aqui, Rua Coronel Antônio da Silva, número 450, sala 205, aqui conhecida como Rua Nova. E é isso. Show. Tem telefone de contato? Perdão, faltou o telefone. Prefixo aí é 33, tem o telefone celular, que é o 999 12 20 59, e tem o telefone também da empresa, que é o 3493 1220. Show. Tudo aí, Ingrid? O meu Instagram é ingridsantana.adv, o do escritório Santana Miranda, ADV. E a gente está com o escritório ali situado na Rua João Pinheiro, 372, sala 5, no centro. E o telefone do escritório, 33999484359. Nossa. Esse eu sei de cor. Nossa, eu sou muito difícil de gravar números assim. E a gente trabalha, né, exatamente com a regularização imobiliária, apenas direito imobiliário mesmo. Então, se houver alguma dúvida, alguém, né, tiver interesse de saber mais, né, entender mais sobre o seu imóvel, saber se está regular ou não, pode procurar a gente lá, eu e a doutora Mariane estamos à disposição. Muito bom. Eu vou deixar aqui também o Instagram do INEA, né? INEA_Caratinga. Ali vocês vão conseguir muitas informações, tem muito conteúdo de qualidade lá, né, Schneider? O pessoal sempre tá postando lá os cortes, a gente tá na segunda temporada do Digitalk e eu quero novamente parabenizar, né, a iniciativa aí em colaboração do INEA e do CREA, né, para sempre estar trazendo assuntos relevantes aí para nossa
Caratinga e região, porque é um assunto que muita gente não tem informação, a gente está trazendo vocês aqui. Muito obrigado, né, pelas informações que vocês passaram, que eu acho que isso é de extrema relevância, ainda mais entendendo que a maioria dos imóveis aqui não é regular, né? E as pessoas não têm onde buscar essas informações. Então, parabéns aí ao Schneider, né? INEA, CREA aí pela iniciativa. Isso aí realmente é de utilidade pública, né? Infelizmente a gente não consegue achar isso com tanta facilidade. E, pessoal, vou deixar um espaço aqui só para vocês fazerem algum agradecimento. Pode ficar à vontade também, né? Espaço de vocês aí. Eu gostaria de agradecer ao Schneider aí pelo convite. E foi muito relevante aqui esse conteúdo. Eu vejo como muito relevante porque é uma informação que de fato não está tão esclarecida ali na rede social e é difícil de passar essa informação, Sim. de fato. Acho que aqui nesse bate-papo ajuda muito de pergunta e resposta, vamos dizer assim, de muitas dúvidas, esclarecimentos, para clarear mais ali a mente da pessoa, das pessoas, esclarecer mais os pontos ali, porque de fato ainda é algo muito ainda, por mais que tá ficando mais e mais, essa informação ficando mais abrangindo mais, ainda assim, isso aqui fez toda a diferença, esse conteúdo aqui para estar sendo disponibilizado. E é isso. Agradeço também a oportunidade. Schneider, muito obrigada pelo convite. Obrigada ao Engetalk. Muito obrigada a oportunidade, né, da gente falar de um assunto relevante, que é o patrimônio da pessoa, né? É muitas vezes ali aquela economia de uma vida inteira e que a gente precisa saber, né, que está seguro, que o seu dinheiro foi bem investido, que você não vai correr nenhum risco, né? Então é importante a gente falar, né, difundir cada vez mais essas informações, porque a gente mexe no bolso, dói, né? Dói bastante. Não só o bolso. Não sei se você sabe qual que é o maior sonho do brasileiro hoje. A casa Ter própria. sua casa própria. Então, a gente tá falando do maior sonho do brasileiro, né? Então, assim, hoje não basta só você conseguir o seu sonho, você tem que regularizar seu sonho também. Porque o sonho pode se perder. Pode virar um pesadelo. Pode virar um pesadelo. Exatamente. Então, assim, isso novamente, Perfeito. Parabéns pela iniciativa aí, que é muito importante. A gente tá falando de um assunto muito, muito sério mesmo. E não é realmente difundido na mídia aí. Obrigadão pela presença de vocês. Eu agradeço, Diego. E, pessoal, a gente vai ficando por aqui, né? Vou até fazer um agradecimento à equipe do Caracast, né? Ajudando a estrutura deles aí. Valeu mesmo pela presença de todos aí, quem está nos assistindo agora. E a gente vai ficando por aqui até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.